Olá, Deus abençoe sua vida. Penúltima aula desse módulo tão precioso e hoje eu quero falar das qualificações de um líder na carta de Tito. Nós estamos falando de liderança cristã, então a base está aqui na Bíblia. Então vamos lá, ó. Liderança cristã não está fundamentada no carisma, não está fundamentada no talento, mas a liderança cristã ela está fundamentada no caráter. E aí quando Paulo escreveu a carta a Tito, Paulo vai deixar instruções claras sobre os critérios para o reconhecimento e para estabelecer líderes na igreja. Você vai entender que Tito fez esse papel de visitar as igrejas da primeira viagem missionária de Paulo e estabelecer líderes naquela igreja. Então, quando ele está na ilha de Creta, né, é um lugar marcado por imoralidade, por corrupção cultural, Paulo sabia que uma liderança bíblica, uma liderança cristã, ela tem que ser santa, firme. Então, era essencial que essa liderança fosse santa, bíblica, firme, para que a igreja fosse saudável. Tito, capítulo 1, verso 5, diz assim: por essa razão deixei você em Creta, para que pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbítero em cada cidade, como lhe ordenei. Então, entenda, a igreja de Cristo, ela não pode ser edificada sobre líderes desqualificados. A liderança cristã deve refletir o caráter de Cristo e a verdade da palavra. O contexto da carta de Tito, Paulo escreve a Tito, que é um verdadeiro filho na fé de Paulo. Paulo vai falar sobre isso no verso 4. E ele dá a Tito a responsabilidade de estabelecer presbíteros. E quando você vê a palavra presbítero aqui, são anciões, ok? Porque os líderes da igreja nesse tempo eram os anciões. Ele vai estabelecer os presbíteros na igreja de Creta. E essa ilha, Creta, ela era conhecida por sua decadência moral. Na própria carta de Tito, no capítulo 1, Paulo fala sobre isso. E a igreja que nasceu ali, ela precisava de uma liderança que fosse piedosa, para que ela não se perdesse. Tito 1,12, olha, os crentes são sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Essa é a realidade da ilha de Creta. Então entenda, todo ministério precisa de uma estrutura e de uma liderança em santidade. Quando eu leio o livro de Tito, a carta de Tito, é isso que eu vejo. Deus ele não abençoa o caos. Deus não abençoa onde há desordem. Se o Senhor está levantando líderes, é para restaurar a ordem espiritual. E quais são as características que Paulo cita, perdão, aqui na carta de Tito? Vamos entender. Paulo começa destacando que o líder deve ser irrepreensível. Essa palavrinha é tão clara aqui, irrepreensível. Ou seja, alguém sem acusações sérias que mancha a sua reputação. Paulo está falando de perfeição? Não. Mas de alguém sem acusações. Sem nada que vai manchar a sua reputação. E Paulo dá outras qualificações. Fiel à sua esposa. Então, era necessário a monogamia, a pureza sexual. Ele fala, filhos crentes e obedientes. Então ele tem que ter uma boa liderança doméstica, ele tem que governar bem a sua casa. Porque o nosso ministério começa ali, em casa. Aí ele fala, esse líder, esse presbítero tem que ser hospitaleiro, amante do bem, ter autocontrole, ser justo, ser santo, ser disciplinado. Olha o verso 7 de Tito 1. É necessário que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. John MacArthur vai dizer assim, a irrepreensibilidade é a virtude que sustenta todas as demais qualificações. Sem ela, todas as outras se tornam irrelevantes. Irrelevantes. E aí Paulo vai ensinar sobre esses líderes, dizendo assim, eles precisam ter domínio próprio, integridade. Então, o verdadeiro líder, esse líder cristão, ele vive acima de reprovação. E não é
apenas publicamente. Não. É também na sua vida diária. Porque não adianta em público eu ser algo tão bonito, mas no particular eu vivo uma vida tão feia. E aí ele fala do domínio próprio. Lembrando que o domínio próprio é a marca do Espírito. Está lá nos frutos do Espírito. Então ele fala que essa pessoa tem que ser guiada por princípios, não por impulsos. O verso 7, não pode ser arrogante, nem briguento, nem apegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso. Então, tudo que ele está apontando aqui, esse líder tem que ter o quê? Domínio próprio. Então, o líder cristão precisa ser exemplo. Exemplo de equilíbrio emocional. Escute isso. Porque às vezes a gente fala só da parte moral e tem muitos líderes ali, líderes hoje com desequilíbrio emocional muito grande. Então, Paulo dá o exemplo de líderes que têm que ter equilíbrio emocional, autocontrole e tem que ter integridade moral. Então, não se trata de perfeição, mas se trata de coerência e de uma santidade visível. E eu gosto muito do verso 9 do capítulo 1, porque Paulo diz assim, deve apegar-se firmemente à mensagem fiel, tal como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. Preste atenção nisso. Nós vamos ver que aqui Paulo fala de uma habilidade. E essa habilidade, Paulo está falando da competência técnica. De quê? De como lidar com a palavra. Então ele está falando que o líder, ele precisa conhecer a palavra. Ele precisa ensinar com fidelidade e com clareza. E ele precisa estar pronto para refutar heresias com coragem e sabedoria. Então eu gosto muito dessa característica, porque hoje a gente pensa assim, o líder na igreja, não, ele precisa amar pessoas, precisa. Mas ele precisa ter um preparo para ensinar o rebanho, os liderados, na verdade, e estar pronto para questionar qualquer ensino errado que venha contra a igreja. O Wayne Grudem, ele vai dizer assim, observe que o dom de ensino é um sinal claro de chamado pastoral. E a firmeza na doutrina é essencial para proteger a igreja do erro. Então, o pastor ou líder que não estuda a palavra, ele não está apto para guiar o povo de Deus. Ele não está. Sem a Bíblia, nós vamos liderar com opiniões. E não vamos liderar com a verdade. Nós podemos começar a liderar em cima do achismo, do que nós achamos, e não em cima da verdade. E como líderes cristãos, nós lideramos baseado na palavra. E aí eu vejo Paulo também, falando no verso 6, ele diz assim, que tenham filhos crentes, que não sejam acusados de má conduta, nem de insubordinação. Então ele está falando da casa do líder. Da casa do líder. Porque a casa do líder é o seu primeiro campo de pastoreio. Então Paulo vai ensinar que se alguém não governa bem a sua casa, ele não pode governar a igreja. Então o que me habilita a governar a igreja de Cristo? É se eu estou governando bem a minha casa. Eu vou voltar a dizer, Paulo, nem a Bíblia, Deus, não está falando de perfeição familiar. Não, não é perfeição familiar. Não é aquela família de propaganda de margarina, não. Mas ele está falando de uma liderança ativa, uma liderança que tem presença constante em casa, uma liderança que ensina, e o ensino é consistente, e ele ensina o evangelho no lar. O John Stott vai dizer assim, ó, não podemos separar o ministério público da vida privada. A casa é o espelho do caráter pastoral. Ah, eu não posso olhar para a vida, para a família do pastor. A Bíblia, Paulo está dizendo, não deve olhar. Porque o que qualifica ele a exercer o pastoreio na igreja é a casa dele. Então você tem que olhar para a casa dele. E uma vez que a casa dele está em ordem, aí sim,
Ele está apto para liderar a igreja do Senhor Jesus. E aí uma igreja com líderes íntegros, uma igreja onde os líderes ensinam a palavra, estão aptos para ensinar a palavra, líderes que têm um testemunho forte, irrepreensível, saudável, essa igreja vai ser frutífera, essa igreja vai ser uma igreja saudável. E aí o oposto também é verdadeiro. Se tem líderes corruptos, sabe, vai gerar uma igreja doente, uma igreja confusa, uma igreja vulnerável, porque o líder não sabe ensinar. Tito capítulo 1, verso 11, Paulo diz assim: eles devem calar-se, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando o que não deve por ganância. Então, quando nós permitimos uma liderança despreparada, o estrago que ele traz na vida das pessoas é grande. Então, entenda, a liderança, ela influencia diretamente a saúde da igreja. Então, cuidar da liderança é cuidar do rebanho. E aí eu quero terminar dizendo para você, Deus não está à procura de líderes carismáticos, mas de homens e mulheres irrepreensíveis. Homens e mulheres que são piedosos, são firmes na palavra, né? E Tito vai receber essa missão. E era uma missão estratégica, levantar uma liderança sólida em um tempo de corrupção. E hoje, o Espírito continua levantando líderes assim. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Então, que possamos desejar essa função, não pelo prestígio, não pela posição, mas o privilégio de servir ao povo de Deus com humildade, com santidade e com fidelidade. Então, a liderança espiritual não é um título, ela é uma responsabilidade. Não é sobre o que você tem, mas sobre o que você é diante de Deus. Então, eu quero abençoar a sua vida e amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar na última aula desse módulo e eu vou falar as qualificações de um líder nas cartas de Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo. Eu falei de Tito e aí eu vou falar de 1ª e 2ª Timóteo. Deus abençoe sua vida. Eu te vejo aqui amanhã, se Deus assim permitir.